Salve, salve! Bora para mais uma aula de química e dessa vez nós vamos falar de uma coisa não muito legal, mas que é importante para nossa ciência, para o nosso estudo, tá certo? Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais tristes que aconteceu na humanidade e nada mais justo do que começar com um poema dele, Vinícius de Moraes, um dos maiores poetas que o nosso país já teve, tá bom? Ele escreveu esse poema, gente, com tanta profundidade, com tantos detalhes, que a gente começa a entender depois que a gente entende o que aconteceu lá. Por exemplo, a Rosa de Hiroshima. Começa pelo título. A Rosa de Hiroshima faz uma alusão ao fogo, à fumaça que fica após a detonação da bomba. A gente percebe que o formato é muito parecido com uma rosa. Então já começa pelo título. Olha como as palavras são bem selecionadas nesse poema. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Por que criança muda telepática? Porque só pelo rosto, só pela expressão das crianças, você já entendia a dor e o sofrimento dela. Telepática, por telepatia você compreendia essa dor. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Essa parte nem preciso comentar, né? Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Quantas rotas não foram alteradas? Quantas pessoas não iam para casa, não iam para o trabalho, tinham seus afazeres, e quantas rotas não foram alteradas? Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Pensem nas feridas. Tudo o que deixou, todo o rastro que essa detonação causou no corpo das pessoas, corpo físico mesmo. Pensem nessas feridas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa. A rosa hereditária. Imagina quantas gerações ainda sofrem com isso. Quantas gerações não tiveram histórias destruídas por conta disso. A rosa radioativa. Estúpida e inválida. Estúpida e inválida. Será que realmente era preciso esse lançamento? Será que necessariamente precisava ter feito aquilo ali para mostrar todo o poder? A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Não é uma rosa. Sem cor, sem perfume. Sem rosa, sem nada. Que cor que eu tenho aqui? Que perfume que eu tenho aqui? Nada comparado com uma rosa. Que talvez seja um dos maiores símbolos de amor. Em pedidos de casamento, em pedidos de namoro, a gente sempre presenteia com uma rosa. Mas dessa vez a rosa foi o pior presente que alguém podia esperar. Beleza? Então, é muito importante a gente entender o contexto disso tudo para que a gente estude isso com outros olhos. O peso que essa ciência trouxe. Foi ótimo, a gente conseguiu controlar muito da radiação, da radioatividade, muito da fusão e da fissão nuclear, mas trouxe esses detalhes aí, tá bom? Bom, então nós vamos falar dela, da Little Boy. Como o poema fala de Hiroshima, essa foi a bomba que os Estados Unidos soltaram em Hiroshima, tá? Foi a primeira bomba atômica usada em guerra, lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945. Não tem nem 100 anos ainda, né, desse, desse feito. Bom, o que a bomba basicamente era? O que continha a bomba? Eu tinha dois materiais, esses verdes aqui, ó, são dois materiais de urânio. Então eu tenho dois materiais à base de urânio. Urânio, qual urânio especificamente? Urânio 235. Então nós temos dois materiais ali à base de urânio. Dois blocos à base de urânio. E eu tinha principalmente, eu não, né? A bomba tinha principalmente um detonador. Esse detonador era uma bomba comum, né? Um explosivo comum, como o TNT, por exemplo. Esse explosivo acionava, fazia com que essa cápsula aqui, ó, esse material, colidisse com uma alta velocidade com esse bloco de urânio. E aí sim, começava-se então a reação em cadeia, a reação de fissão nuclear, que vai ser o foco da nossa aula, beleza? Então vamos entender isso aqui. Primeiramente, eu preciso
ter o refino do urânio, o enriquecimento do urânio. Na natureza, nós encontramos o urânio de 3 formas. Urânio 238, 234 e 235, de massas 238, 234 e 235. Para a construção da bomba e para o uso do urânio nas usinas nucleares, por exemplo, nós utilizamos o urânio 235, que é o urânio físsil. O núcleo é muito instável, então é fácil de eu atingi-lo e romper, tá bom? Todos os urânios são radioativos, sim, maravilha. Porém, o urânio que é físsil é o 235, por isso que é ele que tem que ser usado. Mas percebe um detalhe. Quando eu encontro na natureza uma rocha de urânio, um material que contém urânio, esse material eu vou ter 99,27% da massa sendo urânio 238, 0,72% de urânio 235 e 0,006% de urânio 234, tá? Então esse daqui é praticamente desprezível, beleza? Então vamos usar aqui, ó, praticamente 99,3% e 0,7%, tá bom? Vamos entender um negócio. Refinar o urânio ou enriquecer o urânio para que eu consiga utilizá-lo nesses mecanismos que eu falei, tanto na usina como na bomba, não é transformar o urânio 238 em urânio 235, tá? E sim separá-los para que eu tenha uma maior pureza, uma maior quantidade de urânio 235, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma rocha lá, peguei 1 kg de urânio na natureza. 993 gramas disso aqui é urânio 238. 7 gramas é urânio 235. Para a construção da bomba, eu preciso de, no mínimo, 90% de urânio 235. Por quê? Porque é a famosa massa crítica. Se eu não tiver essa quantidade mínima de urânio 235, a fissão ela não acontece como deveria acontecer, como a reação em cadeia deveria acontecer, tá bom? Eu já vou explicar com mais detalhes isso para vocês. Bom, portanto, eu preciso de muito urânio 235. Por quê? Na construção da bomba, olha isso aqui, vai de 25 a 50 quilogramas de urânio. E urânio enriquecido, ou seja, com 90%, no mínimo 90% de urânio 235. Percebe? Então eu preciso de muito urânio 235 para eu fazer a minha bomba. Como que a gente separa então, professor? Tem essa mistura aqui de urânio 235 com urânio 238. Como que a gente separa? Primeiro delas por difusão gasosa, tá? Por diferença de gases, tá bom? Eu misturo o urânio com o flúor, formando o hexafluoreto de urânio, tá? Na forma gasosa. Isso aqui acontece. A difusão gasosa eu separo por velocidade. Eu coloco uma chapa porosa ali, atinjo ali, faço com que esses gases fiquem vagando por aquele espaço, e aquele com menor velocidade, que no caso é o urânio 238, porque ele é mais pesado, ele vai ficar mais retido naqueles poros e mais retido naquela placa. E através dos poros passa então o urânio 235. E aí eu consigo ter essa separação. A mesma coisa com a ultracentrifugação, tá? Nada mais é do que eu aplico uma rotação muito forte. Todo urânio que é mais denso, que é mais pesado, no caso o urânio 238, ele tende a ir para as bordas, e aí eu consigo fazer a separação dos dois materiais, beleza? Urânio enriquecido, tendo a quantidade mínima de urânio para se fazer, então eu vou para o meu mecanismo da bomba, que nada mais é do que eu tenho um núcleo de urânio 235, que é o material físsil, e eu acerto ele, eu bombardeio ele com um nêutron. O que isso aqui acontece? O que ocorre aqui? O nêutron se choca com esse núcleo e o núcleo se rompe. Nesse momento onde o núcleo se rompe, ele libera uma quantidade enorme de energia. E é aqui que vem a energia do trabalho nuclear, né? Tanto da fissão, no caso da fissão, e no caso da fusão é quando eu junto os átomos. Mas isso é assunto para a próxima aula. Como nós estamos falando da fissão, então é a quebra desse núcleo em núcleos menores, tá bom? Foi observado dentro de uma
de um controle dessa fissão, que eu tinha o bário como produto, tá bom? Ou seja, constatou-se que durante a fissão eu quebro esse núcleo grande, esse núcleo maior, em outros núcleos menores, tá certo? E aí o que que acontece? Nessa quebra eu libero mais nêutrons. Se eu libero mais nêutrons, eu consigo atingir outros núcleos grandes. E aí esses núcleos grandes vão liberar mais 3 nêutrons cada um. E se eu tiver mais núcleos grandes, eles vão continuando, e isso é o que chama de reação em cadeia, tá certo? Então, isso fala pra gente sobre a massa crítica. Por quê? Se eu não tiver essa quantidade mínima de núcleos grandes, eu não tenho essa reação em cadeia. Então eu preciso ter a quantidade mínima. A quantidade mínima é a massa crítica, tá bom? A quantidade mínima para que a minha reação em cadeia realmente funcione. Vamos entender melhor como que é essa reação em cadeia? Então beleza. Se liga nisso aqui, ó. É como se eu tivesse a minha massa crítica aqui, ó, cheio de urânio 235, tá vendo? Tem um monte de urânio 235 aqui. Eu tenho a minha massa crítica. Aí eu pego, ó lá, uma arminha de nêutrons e eu vou lançar um nêutron. Ó, vou lançar do lado de cá para você ver. Ó. Aqui eu disparo nêutrons. Quando eu disparar um nêutron em um núcleo, ele vai se romper. Eu vou disparar um único nêutron e vamos ver o que acontece. Tadã! Olha lá. Todos os núcleos se romperam. Oh, sobrou um aqui. Bom, vocês entenderam então como que funciona? Se eu diminuir aqui, ó, vai ficar mais claro para vocês. Imagina que eu tenho um único núcleo aqui, ó. Eu vou atingir ele uma vez, ó. Se separou em 2 núcleos e outros 3 nêutrons. Deu para ver? Olha lá, vou fazer de novo. Vixe, será que eu acerto? Olha lá. Vou acertar ele lá, ó. Olha lá. 3 nêutrons e 2 núcleos menores. Aqui, mesma coisa, ó. 2 núcleos menores e 3 nêutrons. Se eu não tiver a massa crítica, essa reação não acontece, percebe? Ele simplesmente se separa, pronto, e já era. Então eu preciso ter essa massa crítica para que essa reação em cadeia aconteça. Imagina o quanto de energia não é emitido com essa reação em cadeia. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, então, como que foi esse lançamento da bomba e como que a fissão nuclear realmente acontece. Fechou?